Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma palestra online aqui com vocês e hoje a gente vai falar sobre um assunto que, querendo ou não, ele está presente na vida de todos nós, né? Que são os tributos, mas nós vamos falar mais especificamente sobre a parte de gestão de tributos voltados para o segmento da construção civil, que é o segmento em que a Globaltec atua, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou consultor sênior da Globaltec, bacharel em Ciências Contábeis, eu tenho experiência de mais de 10 anos de implementação de software e vou deixar aí compartilhado com vocês também os meus contatos, tá aí o e-mail e telefone, e se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, quiser encaminhar via esses contatos, fiquem à vontade. Então, vamos iniciar aqui, passando para vocês agora o nosso índice. Nós vamos falar sobre conceito de tributo, a importância da gestão de tributos, espécies de tributos na construção civil, tecnologia a favor da contabilidade, a importância da integração e o auxílio que nós podemos ter com a ferramenta do ERP UAL para essa parte de gestão tributária. Então, vamos iniciar a nossa palestra. Inicialmente, a gente sabe que sempre nessas palestras online tem pessoas, é claro que já tem colegas contadores, tem pessoas que do meio, porém existem algumas pessoas que são estudantes ou até que trabalham em determinadas áreas da empresa, mas que quer aprofundar um pouquinho de conhecimento. Então a gente está deixando aqui a parte de conceito, né, de tributo, que é definido pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de algo ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E abaixo nós vamos detalhar um pouquinho mais o que é isso, né? Para sair um pouquinho só dessa linguagem de legislação. Então, quando ele fala que é uma prestação pecuniária, significa que é em moeda, né, em dinheiro, compulsória, que ela é obrigatória, em moeda ou cujo valor nela pode se exprimir, dinheiro ou outro tipo de pagamento, né, previsto em lei. Nesse caso tem aí, eu deixei detalhado aí o artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional, onde fala lá a parte de imóveis também, né, parte da ação em imóveis, de bens imóveis para quitação, pagamento de tributos. Então vocês podem dar uma olhada nisso lá também. Sanção de algo ilícito, às vezes a gente tem, né, aquela coisa, pagar um tributo, alguma coisa que a gente não vê, um benefício, né, não é muito o nosso foco aqui, né, discutir a respeito dessas partes, mas deixar claro que não é sanção de algo ilícito, ou seja, não é uma penalidade, é diferente de uma multa, ok? E ela é instituída em lei, somente através de lei pode-se instituir um tributo, e atividade administrativa plenamente vinculada só poderá cobrar tributo seguindo determinações da lei. Então, essa parte do conceito de tributo, só para a gente trazer um pouquinho para a realidade aí do dia a dia, a gente fazer explicar um pouquinho mais o que está dizendo ali na lei. E a gente vai falar um pouquinho sobre as espécies de tributos, né? Então, vamos começar aí primeiramente com impostos, basicamente usado para manter o Estado, ok? Então, é tudo que a gente paga, mas ele não tem uma contraprestação propriamente dita, né? Por exemplo, imposto de renda, IPTU, ISS, são impostos que pagamos, mas ele não tem uma prestação de serviço por parte do governo ali, que é diferente já da taxa. A taxa a gente sim, que é a próxima espécie, a gente paga em contrapartida de um serviço recebido. Então, por exemplo, taxa de coleta de lixo, uma taxa da vigilância sanitária. Então essa é a espécie de tributo de taxas, ok? Contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria é a contrapartida por uma melhoria. A gente pode dar um exemplo, a valorização de um imóvel, né, proveniente de uma obra pública. Então o governo pode cobrar assim ali uma contribuição de melhoria, e esse valor cobrado, é importante também a gente lembrar que esse valor cobrado pelo governo ele não vai poder ultrapassar o valor que foi gasto com a obra, e também de forma individual ele não pode ultrapassar o valor de valorização do bem imóvel, nesse caso que a gente deu o exemplo, tá? Tem o empréstimo compulsório, é a União que institui
lei para captação de empréstimo, por exemplo, com o contribuinte. Dentro dessa lei, ela já determina como que vai ser esse empréstimo, data, prazo. Então é uma outra espécie de tributo. E contribuições para fiscais, que é interesse de categorias econômicas ou profissionais. A gente dá um exemplo aqui de algumas entidades que elas são privadas, mas com conotação social, né, de interesse público. Então tem, por exemplo, SESC, SENAC, essas instituições, e é aqui que entra essa parte de contribuições para fiscais. E agora a gente vai entrar realmente nessa parte da importância de gestão de tributo. Inicialmente a gente estava começando com essa parte conceitual, e a gente agora vai entrar no que é importante a gente ter essa parte de gestão de tributos. E o Brasil, ele passa por uma transformação já tem um tempo, né? A gente vê principalmente pelo sistema público de escrituração digital, o famoso SPED, que ele veio inovando, e o governo já fez essa parte de gestão de tributos, né? Para o lado dele, o lado de auferir, a parte de arrecadação, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Mas existe hoje algumas exigências em que o governo ele vai entrar muito forte no processo cotidiano das organizações, das empresas, vai entrar também no processo cotidiano das pessoas físicas. Por quê? Quando chega determinado tratamento para obrigações acessórias, ter que enviar um novo arquivo eletrônico, ou até mesmo essa parte de tributos, existe sempre aquela parte de que isso aqui é lá da contabilidade. E a contabilidade ela já está preparada para isso. Por quê? Porque a contabilidade já passou por diversas implementações desse tipo de exigências, né? Já desde a época tem Sintegra, né? Já desde antigamente já tem vários arquivos eletrônicos aí pelo SPED, já passou pela ECD, pela EFD, enfim, o departamento contábil ele já está, vamos dizer que treinado, calejado nessa parte. Porém, está chegando agora para o início de 2018, como é do conhecimento de todos, a parte do E-Social e do REINF. E isso é uma coisa que as autoridades tributárias, o próprio governo, a Globaltec, nós estamos sempre em contato com o governo, quer seja na parte de layout que eles vão nos informando para a gente estar adequando o sistema para atender essas exigências, quer ser em forma de contato até para aperfeiçoar a parte de serviço e a gente entender também como que vão ter que ser essas informações. E é uma preocupação geral dessa administração tributária, é unanimidade esse conceito de que as organizações terão que repensar os seus processos internos para conseguir atender essas novas exigências, né? Então o REINF já vem muito forte com essa pegada aí, e o que eles falam, batem muito na tecla, essa parte, quesito simples, né, pra gente, mas que a gente sabe que é um grande gargalo nas organizações, como cadastros, tratamento de documentos fiscais, tratamento de pagamentos, né, esse controle. Então, enfim, a gestão. A gestão de tributo ela não começa necessariamente a partir do momento que você pegou uma guia para pagar, foi lá, fez o pagamento e depois saber o que fez com essa guia. Na verdade, essa gestão do tributo ela vem muito antes. Na parte de parametrização, quer seja dos produtos que você vende, quer seja matéria-prima que você compra, o serviço que você presta, o tipo de tributação da empresa, como a gente vai falar aqui. Então, essa gestão ela vem muito antes do próprio fato de você ir lá pagar, ter que mandar essas declarações. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. E a gente vê aqui essa parte da tecnologia a favor da contabilidade. Isso aqui é uma coisa que nós na Globaltec acompanhamos há muito tempo, né? Veio essa mudança, como a gente já explicou aí nessa parte do SPED, né? O governo fez a parte dele e a contabilidade teve sim que se adequar. Então a gente vê aí duas fotos, né? Era muito comum a gente ver um escritório de contabilidade com essa aparelhagem ali, fax, um computador antigo e um amontoado de papel, e hoje ela passa para uma estrutura mais enxuta, né? Vamos dizer que uma estrutura praticamente conectada, né? Às vezes a contabilidade não está propriamente, né, ali presente na empresa, na organização, mas ela está assim sempre conectada. Então é uma estrutura mais enxuta, porém
com muito mais base de informação, de gestão de dados. Então a tecnologia veio muito a ajudar essa parte da contabilidade, que, como a gente falou aí, já passou por esses processos, e acredito que a contabilidade hoje das empresas, a gente vai mostrar um pouquinho sobre a parte de integração agorinha, a contabilidade ela tem papel fundamental nessa parte de auxiliar a implementação de processos dentro da empresa. A gente não tentar arrumar já depois que já foi feito todo o processo, né? Depois que já foi feito o trabalho, e às vezes ele não foi feito de forma correta, não por, às vezes, por os outros departamentos não quererem fazer correto, mas sim às vezes até por uma falta de informação. Então a contabilidade pode sim, desde o início, ajudar isso, diminuir muito a parte de retrabalho dentro das organizações e auxiliar com o trabalho a respeito dessa parte que a gente está falando de gestão de tributos. Aqui a gente destaca, né, os regimes de apuração, geralmente que a gente vê no segmento da construção civil. Então os 3 primeiros aí, que são os mais utilizados, vamos dizer assim, né? O lucro real, o lucro presumido e o simples nacional, basicamente para microempresas, empresas de pequeno porte. Porém, temos esse daí o 4 e 5, né? O 5 tem muitas construtoras que utilizam, que é o RET, o Regime Especial de Tributação, mas nós temos também a apuração pelo lucro arbitrado, que geralmente é utilizada pelo fisco, mas as empresas podem sim fazer essa parte também, né? A opção de parte de lucro arbitrado. Então aqui são as maneiras de apuração que existe hoje no segmento da construção civil. Não é o nosso intuito hoje aprofundar muito nessa parte de apuração, mas o que a gente vê nas empresas como um todo, e até nós, pessoas físicas, né, é que hoje acontece muito parecido com essa imagem. Você tem aquele tipo ali do regime de apuração, que é o que você vai ter que seguir, né? Só que você se vê num amontoado de tributos, tanto lá IPI, imposto de renda, enfim, é uma série de tributos onde pessoa física, né, a gente às vezes vê muitas pessoas reclamando, né, dessa quantidade de coisa que tem que pagar, às vezes a contraprestação, né, a contrapartida não é tão efetiva, mas a gente vê muito isso nas empresas também. Aquelas agendas tributárias e vai pagando, vai fazendo, né, sem saber às vezes se está certo por não ter esse processo de gestão. E a nossa ideia aqui hoje é explicar um pouquinho melhor isso, esse conceito. E claro, isso é só um início de como que você pode começar a tratar, mas que é um trabalho contínuo e ele precisa daqui para frente ser feito com muita atenção. Então, vamos falar aqui um pouquinho dessa parte. Quando a gente fala de gestão, como a gente mostrou aquele amontoado ali de papel, é difícil você falar de gestão sem um sistema, sem processamento. E pode ser qualquer um, às vezes é uma empresa pequena que acha que não tem sistema, mas tem uma planilha, quer ser um controle ali de papel, às vezes até um sisteminha, vamos dizer, mais simples. Mas quando a gente fala sem sistemas e sem controles, a gente está se referindo a ERP, tá? Esses sistemas integrados. Então o que acontece? Quando a gente vai trabalhar aqui sem sistema e sem essa parte de controle, a gente começa a ver uma dificuldade nas empresas justamente por causa desse emaranhado de coisas que existem dentro da empresa. De repente você começa a não saber se realmente, prospectei, a partir desse prospecto houve venda, vendeu, eu vendi bem, vendi mal, eu entreguei. Quem é o cliente? Esse cliente é bom, é um cliente ruim? Quanto que eu tenho aqui do meu contas a receber? Parte do meu estoque, será que a minha produção, o meu estoque, o que vem entrega de fornecedor, dá para mim vender? Como que está o contas a pagar? Folha de pagamento, impostos, enfim. Vem esse emaranhado de coisas e a gente vê esse muro aqui, separando a contabilidade do restante dos departamentos, que é o que a gente fala. Antigamente nas empresas era muito comum a gente ver os departamentos trabalhando como se fossem ilhas, Cada um faz a sua função e passa adiante, é mais ou menos daquele jeito assim, não é mais comigo, o problema já passou aqui, isso aqui é para frente, vocês se viram, eu já fiz o meu. E se você for fazendo isso com os departamentos, essas empresas for trabalhando como se esses departamentos for trabalhando como se fossem ilhas, isso cria muito problema dentro da organização e problema econômico, Você pode ter uma grande economia
só de começar a interligar isso aqui. Porque vamos num exemplo simples, né? Folha de pagamento. Se a gente tem tudo assim, sem sistema, sem RP integrado. Pensa na força de trabalho que você tem que ter. Você vai ter que ter um sistema e vai ter que ter pessoas para alimentá-lo lá no seu departamento pessoal. Então ele vai lá, lança todos os proventos de desconto e faz a folha de pagamento. Aí pega aqueles relatórios tudo e manda para o seu financeiro. Aí o financeiro vai lá, tem que redigitar tudo aquilo, pode ser num sistema, pode ser dentro do próprio internet bank lá, né, do seu banco, que ele vai entrar ali para o funcionário e detalhar quanto que vai ter que pagar para cada um. E depois ainda vão pegar esses relatórios e encaminhar para a contabilidade. A contabilidade vai fazer a provisão dos lançamentos contábeis e depois no pagamento vai fazer essa baixa de lançamentos. E você vê, uma operação, ela foi feita 3 vezes dentro da empresa e teve esse certo retrabalho, né, dentro da empresa. Então você imagina já a economia que existe só por você ter esse sistema integrado. E aqui eu não estou levantando a bola ainda de falar de digitação errada, pagamento errado, não controlar essas coisas que às vezes no futuro pode dar uma diferença muito grande, em termos de multas, enfim, todos nós sabemos o problema que pode gerar disso. E o que é pior nesse muro que a gente vê aí separando a contabilidade? Por base, né, a parte da contabilidade, trazendo para a teoria lá, é a ciência que vai estudar aí essa variação patrimonial, né, os bens, direitos e deveres das empresas, mas pelo conceito é através dela que é fornecida informações para que a empresa, as organizações tenham suas tomadas de decisões. Agora, se a contabilidade trabalha com esse muro aqui separado de todo o resto da empresa, como que ela vai pegar essa análise de resultado e vai saber quanto que sobrou? Será que sobrou alguma coisa, né? Que foi o que a gente perguntou antes, vendeu, dá para vender melhor, pagou, enfim. Ela fica, como a gente falou, essa parte de ilhas, ela fica totalmente separada da empresa. E aí, ele com essas informações, infelizmente, né? A gente ainda vê isso hoje, porque às vezes a gente está fazendo algumas implantações em que, mesmo elas começando a ter um RP integrado, tinha em outro, às vezes a contabilidade ela é separada da empresa, às vezes ela usa um outro sistema, e é mais comum do que a gente acha, né? Assim, de ser uma exceção, de às vezes quando você coloca essa integração do sistema, aparece ali uma venda que na contabilidade anterior não estava. Aí a hora que você vai cruzar as informações, fala, não, aqui na contabilidade é o último lugar a chegar as coisas. Aí você vai procurar, não, isso aqui é porque assinou o contrato, ficou no financeiro, tinha que arrumar uma documentação, que a gente sabe hoje da correria que existe, né, no mercado. Ele é muito veloz mesmo, às vezes, para ter as informações, conseguir fazer a coisa andar. A gente sabe que às vezes não consegue dar esse tratamento com a velocidade que deveria, né? E foi aí que a gente tinha falado no início, que é a importância da contabilidade, principalmente para instituir esse processo dentro da empresa. Então, uma vez que você tem um sistema integrado, você consegue fazer essa parte da integração, e é o que a gente fala da importância da integração justamente para isso. Você vê aqui já o mesmo desenho anterior, porém com todos os departamentos, né, inclusive externos, né, não seja um departamento, mas são lá os meus colaboradores externos como fornecedores, enfim, e que ele faz tudo de forma interligado, inclusive com a contabilidade. Então, para você ter mais gestão, o ideal é que você tenha um RP sim, e ele junto com a contabilidade. Como a gente apresentou no início, eu sou contador por formação e tem mais de 10 anos que a gente trabalha com essa parte de implementação de software, e a gente vê hoje diminuir um pouco essa resistência. Antigamente, quando você falava que ia integrar a contabilidade, a primeira coisa é que o sistema de RP não me atende. A contabilidade, folha de pagamento, às vezes tem aquele pavor de colocar um novo sistema para rodar. Às vezes coloca aquilo, mas será que me atende? Será que calcula as coisas certas? Será que faz? Mas principalmente pelo o trabalho que existe, né? A parametrização, poxa, eu vou ter que ver de novo, vou ter que colocar um plano de contas, eu vou ter que fazer todas aquelas parametrizações de empresa, tudo novamente. Então, às vezes existe aquele conceito, né? Aquela trava. E ela já vem diminuindo hoje. Como a gente falou antes aqui, como a contabilidade foi passando por várias implementações
de SPED, esses negócios que, querendo ou não, né, é uma gestão de sistema, ela já foi se adequando. Então hoje essa resistência é menor. Agora, qual é a importância da gestão do ERP junto com a contabilidade? É justamente ao contrário do que a gente tinha mostrado no slide anterior. Então é isso daqui, ó. Eu vendi bem. Quem é bom cliente, quem não é bom cliente, quem é bom fornecedor, a compra foi boa, né? O resultado, né? O que me gera mais resultado nessa parte aqui? E sobrou quanto com essa análise de resultado? Então aqui nesse desenho, a contabilidade passa a fazer realmente o papel dela, que é o papel de analisar os resultados, começar a ter, como a gente falou na parte de conceito, né? Essa parte de análise de resultado, para que a empresa, as organizações possam ter suas tomadas de decisões. Então aqui ela consegue integrar junto com os outros departamentos e ela consegue fazer isso aqui muito bem. E foi aonde a gente tinha falado que através dessa integração é mais simples, se a contabilidade estiver envolvida, em fazer essa parte de gestão de processos. Por quê? Inicialmente é óbvio que você vai trabalhar com uma parametrização, vai dar trabalho. Mas esse trabalho, o conceito dele é de ser feito uma vez. E se ele é feito uma única vez, de forma correta, você consegue ter isso aqui alimentado e essa parte de gestão para todo sempre. Então, Marco Aurélio, mas é difícil, porque no dia a dia não é assim, eu tenho um sistema aqui que eu coloco, não roda, não me dá informação. Nós precisamos de entender que um sistema ele é igual um carro, né? Vamos fazer uma analogia com um carro. Você pode ter uma Ferrari, né? Só que você começar a colocar coisa que não presta ali para abastecer a Ferrari, o resultado que você vai ter é ruim, vai arrebentar o motor do carro, o carro não vai andar. O sistema é a mesma coisa. O combustível que a gente alimenta, o que a gente coloca ali, precisa ser de forma correta, precisa ser bom. Então essa parametrização inicial, que a gente às vezes vê as empresas com aquela vontade, né? Começa com um sistema novo, todo mundo quer ver o sistema pagando, quer ver o sistema recebendo, gerando boleto. Então, quando a gente começa a colocar isso aqui dentro do sistema de forma correta, com qualidade, com atenção, é um ganho muito maior para todos. E a gente consegue instituir processos justamente nesse ponto, quando a gente consegue toda a empresa. Agora, é lógico, essa informação para contabilidade, para análise de resultado é bom? É claro que é bom. Mas e para o restante da empresa, não é? Se é um gerente comercial, se é um gerente de vendas, você não quer saber se você vendeu bem? Será que meu último empreendimento realmente, qual foi a margem de lucro que eu teve, quanto eu ganhei, quem é bom cliente? Porque isso cria um histórico, né? Eu vou ter outros lançamentos, isso vai me ajudar. Quem é bom fornecedor? Enfim, é análise de resultados, mas que vai gerar informação para toda a empresa. E quanto melhor a informação e mais rápida, que esse é o conceito mesmo que a Globaltech sempre busca na parte de gestão, a qualidade da informação e de forma veloz, então ela vai ajudar a gente a tomar uma decisão melhor de forma mais rápida. E isso pode fazer total diferencial no mercado, ok? Então essa parte aqui da gestão é que ele vai ajudar. E por que nós precisamos dessa parte da gestão com a contabilidade? Essa imagem aí, que todo mundo está vendo, né? O leão ali. Adivinha quem é? E às vezes isso aí acontece muito mais do que a gente imagina, né? Você está ali informando no computador, passando as informações, pagando os seus tributos e a Receita está ali do outro lado, né? Tampando seu olho, adivinha quem está aqui? E ela, tudo aquilo que você está mandando, ela já tem essa informação hoje. Que é o que nós vamos começar a falar, que essa gestão de tributos ela precisa ser feita pelas organizações, porque o governo já tratou essa parte. E se não houver uma uniformidade no encontro dessas informações, no cruzamento dessas malhas, é onde nós podemos ter muito trabalho, muito contratempo e muito prejuízo nas organizações. Então é onde a gente vai começar a entrar agora a falar de cloud fiscal. Então tem essa nuvenzinha, às vezes aqui, né, a gente sabe que tem vários colegas aí que já conhecem, mas muitas pessoas ainda não sabem o que é isso. Então a gente vai explicar um pouco sobre cloud fiscal. Então vamos falar um pouco sobre cloud fiscal. Então o que é o cloud fiscal? A gente já colocou aí já as definições mesmo, né? Ele conecta as 27 secretarias das fazendas estaduais, Receita Federal, contribuintes
e outros órgãos de controle de forma alinhada com inovadores conceitos praticados pelas mais avançadas empresas do mundo. É automática, fluida, rápida e integra de forma automática atores envolvidos nos processos produtivos, logístico e fiscal, trazendo benefícios para empresas, fiscos e demais órgãos de controle fora da administração tributária. É gratuita e representa a maior inovação já feita no âmbito da administração tributária mundial. E realmente, o que a gente vê aí, né? O mundo inteiro está vindo aqui para aprender com o Brasil como que eles conseguiam inovar tanto nessa parte de administração tributária. A parte do tributo, a arrecadação, a gente aqui não tem pouco tributo, né? São vários diferentes códigos, como a gente já mostrou aí anteriormente. E ainda como que eles conseguem cruzar essas informações, uma parte que a gente deve dar atenção nisso daqui, que ele pega e controla sobre todos esses envolvidos aqui, ó, processos produtivos, logístico e fiscal. Então ele já pega a informação, não é somente, a gente antigamente, né, tinha aquele conceito de que, eu estou ali pagando o tributo, eu estou pagando imposto, depois eu tenho que tomar cuidado como eu vou declarar isso. Esse cloud fiscal aqui é isso aqui. É processos conectados via evento da nota fiscal eletrônica. Inclusive essa apresentação aqui, essa parte da apresentação foi retirada da apresentação do seu Álvaro Bahia, que ele é o líder nacional do sistema de nota fiscal eletrônica, coordenador técnico do ENCAT, onde ele já demonstra, a gente teve o prazer de participar de alguns fóruns com ele, né, algumas palestras com ele também, e explicando como que isso acontece hoje. Antigamente não tinha essa conectividade dentro do governo, assim, né, uma analogia como a gente mostrou anteriormente, que funcionava tudo por ilhas, o governo também era da mesma maneira. Então você, como empresa, emitia uma nota fiscal, mandava uma mercadoria e você ia lá e fazia uma declaração falando sobre aquilo. A transportadora tinha que fazer o conhecimento de transporte, né? Conhecimento de frete, ela ia lá, pegava, fazia e dava uma informação daquilo. Então era desconectado e ia juntando. Com esses processos conectados agora, pela parte de nota fiscal eletrônica, são criados eventos, como você está vendo aí embaixo, né? Do conhecimento de transporte emitido, carta de correção eletrônica, registro de passagem, né? Então, hoje, a administração pública, né? O governo ele já consegue validar até por essas antenas que a gente vê nas rodovias, o que está sendo transportado, né? Quem que está transportando, o caminhão. É impressionante o nível de informação que existe hoje. E tudo de maneira conectada. Agora, com toda essa informação que ele tem, com esses eventos de nota fiscal, ele vai armazenando nessa nuvenzinha aqui, no cloud fiscal, e vai deixando essa informação. Então hoje a sua empresa mandou, igual a gente mostrou ali com a ERP dentro da empresa, hoje a sua empresa vai mandar uma mercadoria, e você vai mandar essa informação depois, mas a transportadora que vai fazer o conhecimento de transporte, ele não vai emitir um documento separado. Naquele documento fiscal eletrônico haverá um evento que ele fará lá, sem ter que interferir no processo da sua empresa, mas ele fica tudo já interligado dentro desse cloud fiscal. E isso em toda a cadeia de distribuição, até chegar lá no destinatário, inclusive como mostra aí essa parte de carta de correção. Ou seja, é tudo interligado. E aqui vem a parte do universo SPED, né? Mostrando, olha a gama de informações que tem ali, essa parte do SPED aí também, esses SPED tudo centralizado, junto com órgãos, né? Que fazem essa intermediação, mas que precisam dessa informação, enviam e recepcionam, como viram lá, o conceito do cloud fiscal. Mas o que vem com essa ideia? O SPED, o que ele é? O ERP do fisco. Por isso que anterior a gente mostrou lá aquela figurinha do leão, né? Tampando o olho lá do contribuinte, ele mandando aquela informação ali que ele está mandando, o governo já tem essa informação antes de você mandar. Então ele vai fazer só o encontro de informações. Mas beleza, mas é só eu ter cuidado com a nota que eu emito,
que eu envio, né? Só que hoje não acontece mais assim, como a gente mostrou que são os eventos, essas informações são cruzadas, né? Tem a financeira, as instituições bancárias mandam essa informação, junto lá do Bacen, que manda isso para a Receita Federal, né? Então, igual eu falei, não dá para a gente entrar em todo esse mérito de questões, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de gestão hoje, porque é comum as empresas, as organizações hoje, terem grupos econômicos. E a gente sabe que existe às vezes, né, essas transações, a empresa é o mesmo dono, eu tenho que pensar, não, eu sou dono das empresas, eu vou fazer essa parte de pagamento. Só que se você não tiver gestão para saber esse controle, como ele deve ser feito, seguindo a parte da lei, lembra quando a gente mostrou lá a parte de tributo, que fala que ela, né, ela tem que ser seguido, o fiscal não pode ter lá da cabeça dele, ah, isso aqui eu posso multar, não é da cabeça dele, ele tem que pôr em prática o que está em lei, né? Porque às vezes a gente pensa, um fiscal vai chegar em algum lugar, né? Ah, foi lá auditar um processo de fiscalização na vendinha da Dona Maria, tadinha dela, ela tem uma história muito triste e ela consegue contar essa história para o cara e falar que ela não conseguiu pagar determinado tributo ou pagou errado porque não sabia ou porque não fez, porque não tinha jeito, enfim, a história dela pode ser maravilhosa, né? Pode ser triste inclusive, porém o fiscal não vai poder deixar de cumprir o que tem que ser feito em lei, o que foi passado para ele. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje não existe mais, a gente já falou isso em alguns outros vídeos aqui, não existe mais a figura daquele fiscal que vai entrar com uma maleta na sua empresa, vai começar a pegar aquela quantidade de documento, folhear aqueles documentos para procurar. Não, hoje não é assim que funciona. Como todas essas informações estão interligadas, o SPED é o RP do fisco, tudo integrado. Ele já tem essas informações de antemão, que nós mandamos como empresa, mas que os nossos fornecedores mandam, que os bancos mandam, né? Vai ter uma nova que começa agora também dos cartórios, enfim, está tudo interligado. Então ele já tem essas informações. E o governo conseguiu fazer nessa parte de administração tributária esse cruzamento de malhas. Então ele pega essas informações que você manda, que os seus fornecedores, né, que todo mundo vai mandando, e cruza. Só que não é também uma pessoa que está lá cruzando essas informações. Isso é feito de forma automática. Então existe lá, né, o escopo para ela determinar. E é a parte de utilização de inteligência artificial que o governo usa, a parte de automação. Como a gente viu ali, a maior inovação tecnológica para a área de administração tributária no mundo. E eles conseguem ter essa informação muito rápido, né? Em tempo até real, vamos dizer, né? na medida que vai chegando essas informações. E quando esse cruzamento automático é feito lá e a gente cruza cruzada essas malhas fiscais e determinada empresa cai nessa malha, é aí nesse ponto que vai uma fiscalização, né? Só que aí quando a fiscalização ela já vai com muita informação. Por quê? Porque já está desconectado, alguns pontos ela já pode ir. E muitas das vezes isso vai acontecer, não é nem porque a empresa está sonegando ou está querendo fazer isso de má fé. Às vezes, e esse é o intuito da nossa conversa aqui hoje, é porque na minha parte de gestão de tributos, eu estou tendo dificuldade em controlar todos esses aspectos. Só que o governo não tem mais essa dificuldade, o dele já está pronto. Então nós precisamos somente de adequar a inovação que já existe. E é aí que entra a parte de inteligência artificial. Então o governo não fica mais detalhando esse tanto de papel. É igual a gente mostrou anteriormente, né? Aquela estrutura da contabilidade com a estrutura atual. É mais enxuta. Do governo é a mesma coisa, não é aquele amontoado de papel, né? É base de dados agora, porém muito mais informação que consegue extrair e cruzar de forma muito mais rápido. Então é isso que a gente precisa entender e começar a colocar no nosso dia a dia. Então, com o RP UAU, você possui alguns diferenciais, né? Que pode te ajudar no dia a dia, principalmente nessa parte de gestão de tributos. Então, essa daqui onde a gente está vendo mesmo essa tela, é uma tela dual de configuração fiscal de tributos, onde você já parametriza isso inicialmente. Então, no dia a dia, quando começa a ter esses processos dentro da empresa,
isso já vai acontecendo de forma automática, sem precisar de envolver tantos outros departamentos que não têm esse conhecimento técnico. Qual que é o percentual que eu tenho que reter? De determinado fornecedor eu tenho que reter, de outros não. E a gente tem que já ir prevendo essas coisas e fazendo. Então a gente faz essa configuração fiscal aqui de tributos e a gente já consegue colher esses resultados dentro do UAU, com essa parte de diferencial que existe. Então, o que acontece? Parametrização automática dos tipos de tributos por fornecedores e produtos. Por quê? Eu posso ter um fornecedor que para determinado tributo ele tem uma alíquota diferente. Se ele presta esse serviço em um outro município, né? O caso do ISS, eu posso ter o mesmo fornecedor prestando um serviço em Goiânia, ele vai ser tributado num percentual de ISS e ele presta o serviço em Caldas Novas e vai ser outro percentual. Isso eu consigo tudo de forma antecipada, parametrizar dentro do sistema, e o sistema já fazer isso de forma automática, né? Consultoria especializada, que é o trabalho que nós fazemos, né? A Globaltec sempre investe nessa parte de serviço e um serviço especializado, né? Ou seja, especialistas para tratar isso junto com o cliente na parte de parametrização, mas pessoas que entendem na prática o que precisa de ser feito naquela situação. Gestão tributária em tempo real, então dentro do UAU você também consegue fazer essa parte da gestão tributária em tempo real, né? Não utilizando somente a contabilidade, depois que chegou, depois que já foi feito, a gente fazer a parte de apuração dos impostos, né? Hoje essa parte de retenção de tributos que a gente fala demais, existe muita demanda nessa retenção, de quem reter, como reter, e vem aí, igual a gente já falou do REINF, né? Nós temos que lembrar que mesmo você sendo uma empresa, tomando um serviço de alguém, você é corresponsável naquela parte da retenção dos tributos daquela outra pessoa jurídica. Então isso precisa de estar corretamente parametrizado para que você não tenha problemas futuros, né? E automação dos pagamentos e envio dos arquivos aos órgãos competentes. Como a gente está mostrando essa parte de automação dentro do UAU, parametrizando isso, você vai parametrizar isso através do cadastro da própria empresa, o cadastro dos fornecedores, né, cadastro de pessoas, a parametrização por tipo de tributo, com os códigos já da Receita. Então, só para a gente exemplificar, para você entender, né, usando toda essa parte. Com a parametrização automática, por exemplo, de um determinado tributo que você vai pagar, na parte de receita, eu vou pagar lá o PIS e o COFINS. Então você consegue puxar, através das vendas, essa parametrização, ver o valor do seu faturamento, já faz o cálculo de PIS e COFINS que você vai ter que pagar. Ali você já vai ter alimentado o código, né, da Receita Federal daquele DARF. Você já gera o processo de pagamento e o DARF, que ele alimenta automaticamente o módulo financeiro no contas a pagar. E você ainda tem todas essas informações na tela lá de pagamentos de tributo, fica arquivada, com os processos devidamente vinculados. E depois você vai entrar na parte de exportar a DCTF, por exemplo, e já exporta essa DCTF de forma automática, pegando toda essa gama de informação. E isso parametrizado, isso que a gente falou aqui, esse detalhamento, a hora que você vai fazer isso na prática, você não vai ter que ficar fazendo cálculo, ter planilha, fazer isso fora do UAU. Isso você consegue já fazer tudo dentro do sistema. E a grande vantagem disso que a gente vê na parte de erros, que dá em alguns casos, é justamente porque às vezes você tem um sistema, como a gente estava falando, a contabilidade separada. E às vezes esse tipo de controle é em planilha. Aí você faz na planilha, esquece de alimentar a planilha com uma venda, tem um caso específico, uma particularidade que você esqueceu, não tem como parametrizar isso, você está pegando esses dados de dentro do sistema e jogando para uma planilha, e aí você vai lá, calcula às vezes o tributo de forma errada e, pensando que está certo, recolhe aquele tributo e depois informa ainda a DCTF. E a Receita, como a gente mostrou aqui, com o ERP que ela tem, lá essa parte do SPED, ela consegue facilmente detectar esse processo e aonde é a falha, e é aí que infelizmente a gente tem aquela visita não tão desejada da Receita Federal. Então, esses são os grandes diferenciais do UAU na parte de gestão de tributos. Eu sinceramente, eu não consigo ver hoje uma empresa que ela consiga fazer essa parte de gestão se ela não tiver um sistema integrado, um ERP, a não ser que seja uma empresa, né, muito pequena, com muito pouco processo, porque a dificuldade hoje é gigantesca na quantidade de tributo, quantidade de código que você tem que tratar, quantidade de arquivo eletrônico que você tem que enviar, e todos eles hoje são interligados. Então,
Esse é o grande diferencial que nós temos. E para vocês que estão aqui nessa palestra online, nós temos aqui uma promoção para vocês, né? Para você gerar a gestão tributária de forma segura e confiável. Nós estamos num período muito propício para você pensar isso, porque é a parte de virada de ano, né? A hora que você começa a escolher para 2018 a sua forma de tributação, o lucro, e é onde você pode começar já a colocar de maneira fechada, vamos dizer, no período, esses processos para funcionar, para que você comece a colher esses resultados já a partir do próximo período. Lembrando que em 2018 entra em vigor aí o E-Social e o REINF, que vai exigir mais ainda parametrização, como a gente já falou antes. Então, para você que está assistindo aí, você vai ter desconto de 30% na aquisição da solução fiscal e contábil, desconto de 100% sobre a hora de coordenação do projeto, a aquisição do módulo poderá ser parcelada em até 4 vezes, e as horas de consultoria poderão ser parceladas em até 3 vezes. Então, se tratando de planejamento, não tem melhor hora para você fazer isso. Você pode organizar com o seu fluxo de caixa e a partir disso daqui, você pode começar 2018 já de uma maneira diferente e muito mais preparado para atender essas necessidades que o governo vem implementando aí. Maiores informações, tá aí o e-mail comercial@globaltech.com.br. E para futuros clientes, nós iremos manter as mesmas condições. Essa promoção geralmente é uma campanha que a Globaltech faz para os clientes dela. Então, para você que assistiu nossa palestra online, manda um e-mail lá para o comercial@globaltech, fala que você tem interesse e você vai entrar também nessas promoções, ok? Pessoal, da nossa parte aqui da Globaltech, era tudo isso que a gente tinha para passar para vocês. Desejo que essas informações sejam valiosas e que vocês consigam colocá-la em prática e ter bons retornos nesse novo ano aí de 2018. E vamos lá, o que vocês precisarem de nós estamos à disposição para atendê-los. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Tchau!